abençoe e os proteja, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Boa noite a todos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Graça e paz, igreja. Aleluia. Eu quero dar as boas-vindas novamente a toda a igreja, principalmente a você que nos visita nesse dia, desse feriado prolongado, desses dias. Você que vem pela primeira vez nesse lugar, que o Senhor possa te abençoar ricamente. Olha para quem está do teu lado, declare sobre a vida desse irmão: eu te abençoo, meu irmão. Glória a Deus. Se você crê e recebe essa bênção, glorifique a Deus com a salva de palmas. Meus irmãos, como a igreja tem percebido, eu tenho pregado algumas palavras sobre um personagem bíblico chamado Jabes. E hoje eu quero concluir essa série de mensagens sobre a vida desse homem. Sendo assim, sentado como vocês estão, eu quero convidar toda a igreja a abrir as suas Bíblias lá no livro de 1 Crônicas, capítulo 4, versículo 9 e 10. 1 Crônicas, capítulo 4, versículo 9 e 10. Se você encontrou, diga amém. Glória a Deus. Abra sua Bíblia, ou então abra o seu aplicativo da Bíblia. Não abra outro aplicativo, viu? Não abra WhatsApp, não abra Instagram, não abra Tigrinho. É a Bíblia. Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor: e foi Jabes mais ilustre do que seus irmãos. E sua mãe chamou o seu nome de Jabes, dizendo: porquanto com dores o dei à luz. Porque Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo: se me abençoares muitíssimo, e meus termos ampliares, e a tua mão for comigo, e fizeres que do mal não seja afligido, e Deus lhe concedeu o que lhe tinha pedido. Vamos repetir só o versículo 10? Eu vou ler aqui, você vai acompanhar. Porque Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo: se me abençoares muitíssimo, e meus termos ampliares, e a tua mão for comigo, e fizeres que do mal não seja afligido, e Deus lhe concedeu o que lhe tinha pedido. Amém? Deixa a tua Bíblia aberta, vamos orar mais uma vez. Senhor, nós nos submetemos à tua palavra, te pedimos, ó Deus, que sobre as nossas vidas esteja o teu Espírito de revelação, de entendimento, de inteligência espiritual, de compreensão das coisas do alto. Senhor, que a tua palavra, ao chegar no nosso coração, encontre um lugar, ó Deus, que possa ficar plantada e frutificar, e que ninguém que chegou nesse lugar possa voltar para sua casa, possa sair desse ambiente da mesma forma que entrou. Em nome de Jesus, amém, Senhor, e aleluia. Povo de Deus, rapidamente, na primeira mensagem que eu preguei sobre Jabes, eu falei um pouco do significado do seu nome, que Jabes representava dor e apontava para um futuro de sofrimentos. Falei que ele recebeu esse nome possivelmente por causa de algum trauma que aconteceu ali com ele, seja na concepção, na gestação, ali no período da gravidez, ou no nascimento, ou que aconteceu com ele, ou que aconteceu com a mãe dele, ou no meio da família. E também falei que a única forma para a pessoa que viveu um trauma alcançar libertação, alcançar cura de uma situação de dor, cura para alterar o futuro, é somente através do perdão. Foi a primeira mensagem. A segunda palavra que eu ministrei sobre Jabes, eu falei aquilo que ele se tornou. A Bíblia diz
que ele se tornou uma pessoa ilustre. Então, independente da história inicial que ele teve, independente da dor e do estigma e do rótulo que estava sobre ele, independente de qualquer situação que possa ter acontecido, a Bíblia diz que ele se tornou uma pessoa ilustre. E Jabes, então, é aquele homem que, de alguma maneira, ele fez algo. Ele trabalhou na sua própria vida. Ele trabalhou em sua própria história para mudar a realidade. Ele não simplesmente se vitimou daquela situação, ele não simplesmente aceitou aquilo, mas ele trabalhou para que a realidade da vida dele pudesse ser alterada. Eu falei algo, eu falei que não foi só através da oração, que a oração é muito importante, mas foi também através da ação, que a ação é tão espiritual quanto a oração. E hoje eu quero encerrar essa série de palavras sobre a vida desse homem, onde a vida dele é descrita em 2 versículos, onde a história dele toda é narrada em 2 versículos. E eu quero falar especificamente sobre o que está em 1 Crônicas 4:10. Porque nesse versículo, ele se inicia dizendo que Jabes invocou o Deus de Israel. E esse invocar é o proporcional, é o mesmo que orar. É a oração que esse homem fez. Essa oração, se você ler, você percebe que não foi uma oração longa. Tem vários personagens bíblicos que oram e que muitas vezes têm uma oração longa. A oração de Jabes é uma oração curta. Porém, um outro detalhe, que também não é uma oração cheia de votos e promessas. Tem alguns personagens bíblicos que quando vão orar, você percebe que eles colocam ali alguns votos pessoais, não é pecado, fazem algumas promessas ali com Deus, alguns acordos entre a pessoa que está orando e Deus, mas também não foi isso que Jabes fez. Ele nem faz uma oração longa e nem faz uma oração com promessas. Na verdade, a oração de Jabes é curta, direta e com um significado profundo. Sendo assim, o tema da mensagem de hoje é o que encontra favor. Diga comigo, Jabes, o que encontra favor. Primeira mensagem foi Jabes, o trauma. Segunda mensagem, Jabes, o ilustre. E hoje, Jabes, o que encontra favor de Deus. Encontrar favor, meus irmãos, é obter uma resposta. Então eu quero falar sobre a oração que esse homem fez e sobre a coisa mais importante que aconteceu, que foi a resposta que ele obteve. Quem está comigo? Quem está comigo? Glória a Deus. Sobre a oração, eu quero pontuar rapidamente algumas coisas. Primeiro, é que a oração é a forma como nós nos comunicamos com Deus. É o jeito que nós temos para compartilhar com Deus tudo aquilo que é importante. Desde abrir os nossos corações para falar das nossas angústias, dos nossos medos, das nossas provações, das nossas necessidades, das coisas que nos entristecem, até também falar daqueles pedidos especiais que nós temos, dos sonhos que nós almejamos alcançar. Segundo ponto sobre a oração, que é importante, é que a oração não é uma via de mão única. Não é um caminho que só você vai, que só você fala. Oração é uma via de mão dupla, aonde você ora e Deus também fala com você. É uma conversa, é um diálogo. Não é um diálogo onde você vai ouvir a voz de Deus de maneira audível.
E nem vai ouvir a voz de Deus, possivelmente de uma forma automática, na medida que você ora. Mas com certeza, Deus vai falar. Diga para quem está do seu lado: se você orar, com certeza, Deus vai falar. Se você orar, com certeza, Deus vai falar na tua sensibilidade espiritual. De diversas formas, Deus vai encontrar um jeito de comunicar com você, ao seu espírito, trazendo resposta, trazendo paz, trazendo luz, trazendo clareza, trazendo direcionamento para que você possa agir e caminhar em fé. Fé naquilo que você ouviu de Deus, em resposta à sua oração. Ele vai falar sim naquilo que você orou, e vai responder à sua oração. Tem horas que ele vai dizer para a tua oração o seguinte: sim. Tem horas que a resposta dele para você pode ser um não. Tem horas que a resposta dele para você pode ser um espere. E tem horas que a resposta dele pode ser um silêncio. Porque até o silêncio fala. Até o silêncio muitas vezes comunica. Agora, a única coisa que Deus não vai deixar é que você fique no vácuo. Se você orou, Ele é um Deus que responde. Porque Deus não deixa ninguém no vácuo. Ele não é um Deus que não escuta. Ele é um Deus que tem ouvidos para ouvir e boca para responder e mãos para fazer. Se você crê nisso, glorifique a Deus com a salva de palmas. Então vamos voltar aqui para a oração que Jabes fez. Nessa oração ele cita 4 pontos: se me abençoares muitíssimo, e meus termos ampliares, e a tua mão for comigo, e fizeres que do mal não seja afligido. 4 pontos. Agora, eu não creio que Jabes tenha feito essa oração só da forma como nós lemos, que está aí em 1 Crônicas 4:10. Eu não creio que foi dessa forma. Que foi só uma oração única e pronto, ele já alcançou a resposta de Deus. Eu creio, na verdade, é que essa oração revela algo maior. Revela não só uma oração, mas revela 4 orações, 4 áreas, 4 alvos. Diga comigo, alvos. 4 alvos que ele orava sempre. Porque aqui está bem específico. Então Jabes, ele estabeleceu algumas coisas para orar durante a sua vida. E esse é o primeiro detalhe. É que a oração de Jabes é uma oração estratégica. Ela não é uma oração como são a maioria das nossas orações. É uma oração estratégica. E isso é muito importante. Sabe por que é importante? Porque boa parte de nós, e eu digo de nós, crentes em Cristo Jesus, principalmente os crentes da nossa geração, oram sem alvos claros. Oram sem estratégia. Boa parte de nós crentes, e eu não estou falando de crente que não ora, eu estou falando de crente que ora. Eu não estou falando de crente que ora pouco, estou falando de crente que ora. Boa parte de nós crentes oramos sem alvos. E quando nós comparamos a oração de Jabes com as nossas orações, fica algo muito claro. A nossa geração ora por problemas. A nossa geração ora por necessidades. A nossa geração ora por circunstâncias, pelas coisas circunstanciais da vida. E sabe, as coisas circunstanciais da vida são assim. Hoje são de um jeito e amanhã são de outro jeito. Quem está comigo? Agora, alvo é alvo.
Alvo é um lugar que você está olhando, por mais que esteja acontecendo N outras coisas ao seu redor, você tem um alvo que determina a sua vida. Aí talvez você pense, não pastor, mas eu tenho alvos, eu oro com alvos sim. Boa parte de nós, se nós perguntarmos quais são os seus alvos, você vai me dê 3 alvos seus de oração. Aí você vai me dar 3 alvos de oração, você vai pensar rapidamente. Mas se daqui uma semana eu perguntar novamente, me dê 3 alvos de oração, possivelmente esses 3 alvos já foram alterados. Sabe por quê? Porque hoje, a sua vida está assim hoje, está boa. Mas daqui a uma semana, talvez dê uma reviravolta e você esteja enfrentando algum problema e já alterou o alvo. Então, a nossa geração, sociedade, mundo, é uma geração meio perdida. Nem existe isso, né? Ou é perdida ou não é perdida. Mas é como a gente fala, é a geração meio perdida. Meio perdida é sem direção. Isso afeta a igreja. Essa geração externa, meio perdida, afeta a igreja. Se afeta a igreja, afeta nós. Se afeta nós, afeta a forma como nós oramos. E se afeta a forma como nós oramos, parte de nós, grande parte de nós, estamos orando só pelas coisas do dia. Não estamos orando pelos alvos. E as coisas do dia são assim. Você pode orar pelas coisas do dia. Não tem nenhum problema. É importante você orar pelas coisas do dia. Talvez o seu dia não começou tão bem. Você ora. Ou então o seu dia começou muito bem, você ora agradecendo. Só que amanhã já mudou o dia, aí você já mudou o alvo. Quando você lê a oração de Jabes, você não vê Jabes orando pelas coisas do dia. Você não vê ele citando problemas. Senhor, a minha conta de energia, como é que eu vou pagar hoje? Senhor, eu estou desempregado. Não tem nenhum problema, meu irmão, nós orarmos por um emprego. A gente ora pelas nossas necessidades. Ele não ora dizendo, Senhor, eu estou desempregado. Eu estou minha empresa não está tão bem. Está passando baixo, né, como a gente diz na linguagem. Eu estou com um problema na minha família. Agora, o que Jabes faz não é orar por essas coisas. Ele ora estrategicamente por alvos. Ele estabelece 4 áreas da vida. 4 bases. 4 áreas que ele julgava ser as importantes para ter sucesso. E a gente percebe pelo modelo que está posto ali no versículo 10. É que aqui não é só uma oração que ele fez uma vez. É uma oração que ele fazia sempre ou todo dia. Orar pelo problema do dia é normal. Chamar alguém para orar com você pelo problema do dia, para reforçar a sua oração, é normal. Agora, você só entra em uma outra dimensão de oração, quando você estabelece alvos claros para orar todo dia, independente do dia. Porque tem dia que você quer ir para Paris, aí você ora. E tem dia que você está com o pensamento de ir lá para a Grota do Meio. Igual aquele ditado popular, né? Não sei se casa ou se compra uma bicicleta. Muitas vezes a gente está orando assim, hoje eu estou querendo casar, vou orar, ou vou comprar uma bicicleta, vou orar. E a gente fica nessas circunstâncias.
Olha para quem está do teu lado e diga para essa pessoa: vamos subir de nível, vamos entrar em uma outra dimensão. Coloca a alvo em tua oração. Dá uma salva de palmas para Jesus. Igreja, meus irmãos, querido, ora pelos teus problemas, ora pelas situações do dia a dia, ora pelas crises que aparecem, ora pelas coisas que acontecem circunstancialmente, mas não esqueça de estabelecer alvos claros para você orar. Então, apesar de ser um texto muito pequeno, uma coisa a gente percebe: a oração de Jabes não era uma oração sem foco. Era uma oração estratégica. Era a declaração que ele orava e repetia, orava e repetia. Eram decretos espirituais que ele orava todo dia na sua vida, de coisas que ele queria alcançar em Deus. E esse modelo de oração de Jabes revela algo magnífico. Revela como ele via Deus. Sabia disso? Se você ora só como problema, você vê Deus como um bombeiro para apagar o incêndio do teu dia. Agora Jabes, ele via Deus, e ele correspondia com Deus ilimitado. E por isso que esses 4 níveis de oração de Jabes são tão poderosos. São cheios de fé e ousadia. E Deus ama uma fé ousada. Diga para quem está do teu lado: Deus ama uma fé ousada. E sabe, uma fé ousada começa na tua oração. Não é aquela oração gritada, é na tua oração decretada, estabelecida, que você faz todo dia com o Senhor e repete. Pensa comigo sobre Jabes. Ele, pelo trauma que ele viveu, ele pela origem que ele teve, ele pelas dores que ele passou, pelas palavras que ele recebeu na infância, ele podia ser alguém cheio de uma fé ou de crenças limitadoras. Só que mesmo tendo tudo isso, ele decidiu orar, não orar em uma dimensão rasa. Ele decidiu orar em uma dimensão profunda. Rasa nesse nível, profunda ou superior, como você quiser. Ele não ora só por necessidades. Ele ora por coisas que ele sabia, que ele entendeu, que ele identificou, que já agradava o coração de Deus. E por isso, a fé dele dizia para ele mesmo que aquilo ele iria receber como resposta do Senhor. Sabe, esse texto não está nos mostrando um homem orando, motivado pela dor do passado. Nem um homem orando, motivado pelas palavras dos outros. Nem pela sua pouca discriminação ali, relato da sua origem. Está nos revelando um homem que decidiu colocar a sua vida de oração em um outro patamar, em uma outra dimensão espiritual. Então, rapidamente, eu quero falar sobre essas 4 orações que Jabes fez. Sempre lembrando que Deus lhe concedeu o que ele pediu. Olha para quem está do teu lado e diga: se prepara, porque Deus quer te conceder o que você pedir. Quem está comigo? Nós não estamos falando de orar por necessidades, por circunstância. Estamos falando de Deus te conceder o que você pedir pelos decretos. Então, a primeira parte da oração de Jabes
é a bênção. Diga comigo, a bênção. Jabes pede que Deus o abençoe. Você não entendeu, você não está. Jabes pede que Deus o abençoe muitíssimo. Diga comigo, muitíssimo. Veja, ele passa do nível, ele não diz, oh Deus me abençoa. Ele diz, Deus me abençoa. Você não está comigo ainda. Deus me abençoa muitíssimo. Parece um pedido egoísta, mas não é. Quem quer ser abençoado muitíssimo? Eu quero ser abençoado muitíssimo. Todos nós queremos ser abençoados. Mas a gente vê agora esse homem subindo o nível da bênção. Eu quero ser abençoado muitíssimo. Ele não está pedindo assim, Senhor me abençoa porque eu vou fazer uma viagem. Ele não está orando assim, Senhor me abençoa porque eu vou fazer um negócio hoje. Ele está dizendo, Senhor me abençoa muitíssimo, independente de qualquer coisa, me abençoa muitíssimo. E sabe, isso é um reconhecimento que ele está dando para Deus. Ele está reconhecendo que Deus, Ele é ilimitado em abençoar. E Jabes queria viver debaixo dessa bênção ilimitada. Ele queria viver debaixo desse favor divino. Abençoa-me muitíssimo é um desejo de viver além do comum. Quem quer viver além do comum? Ele não pediu uma bênção qualquer. Ele não pediu para chegar em um nível, olhando para outros. Ele disse, Senhor, me abençoa muitíssimo naquilo que o Senhor tem reservado para mim. Ele compreendeu algo em Deus. Que Deus não é um Deus limitado. Que Deus não é um Deus mesquinho. Que Deus não é um Deus distante. Ele compreendeu que Deus é Pai, é bom e é generoso. E que Ele pode abençoar muitíssimo. Então ele coloca isso como primeiro alvo de oração. Todos os dias, lembrando, Senhor me abençoe muitíssimo. Jabes está pedindo além do que qualquer pessoa que ora de maneira comum pede. O crente ora de maneira comum dizendo, Senhor me abençoa nesse dia. Jabes, Senhor me abençoa muitíssimo. Senhor me abençoa muitíssimo. Ele vai um pouco mais além. Vá um pouco mais além. Senhor me abençoa muitíssimo. É a fé dele. E a fé de Jabes nos convida a isso. A pensar em abandonar uma mentalidade de escassez. E a abraçar a abundância de Deus, que é Pai, que é Rei, que é bom, que é ilimitado e que é generoso. Quem está comigo? Primeira parte da oração, diga comigo, a bênção. A segunda parte da oração de Jabes é a ampliação das fronteiras. Jabes, ele ora e pede, Deus, alargue os meus termos, ou as fronteiras, e aumente aquilo que eu já possuo. A gente não sabe o que é que Jabes tinha, o que é que ele possuía, quanto tinha na carteira de Jabes, mas ele estava dizendo, Senhor, eu possuo uma coisa, e eu tenho fé o suficiente de orar todo dia para o Senhor alargar isso. A gente pensa logo de maneira o quê? Natural, de maneira material, de maneira financeira, mas alarga as fronteiras é bem amplo. Alarga as fronteiras naturais da minha vida, alarga as fronteiras financeiras da minha vida, mas também alarga as fronteiras emocionais da minha vida. Amplia as fronteiras da minha mente, me faz mais inteligente. Diga comigo, Senhor, me faz 7 vezes mais inteligente.
O que é que você acabou de fazer? Pedir uma ampliação da sua capacidade, no seu intelecto. Tem gente que está querendo aprender alguma coisa, e você pede: Senhor, me faz mais inteligente. É ampliação, alargamento. Ampliar as fronteiras. Quantos aqui são líderes de célula? Aí você ora: Senhor, amplia as minhas fronteiras, aumenta, Senhor, o número de pessoas que eu cuido, aumenta o rebanho, que confia mais pessoas para mim. Aí tem líder de célula que está querendo, mas nem ora para Deus alargar, aí fracassa, fica raso. Jabes está pedindo aqui a Deus amplitude, aumento, crescimento, avanço. Jabes está orando: Senhor, me dá expansão territorial daquilo que é material, daquilo que é físico, daquilo que é financeiro, mas também me dá crescimento de influência, também me dá aumento de oportunidades, também me dá avanço no meu trabalho, também me dá significância na missão que o Senhor confiou. É alvo. Ele estava dizendo para Deus: Senhor, eu não quero viver uma vida pequena. Eu não quero viver uma vida encolhida. Eu quero mais daquilo que o Senhor tem. Diga comigo: eu quero mais daquilo que o Senhor pode me dar. Não tem pecado você orar assim: Senhor, eu quero mais daquilo que o Senhor pode. Sabe, Deus, Ele é especialista em aumentar aquilo que Ele já nos deu. É só você lembrar da viúva, do azeite. Deus aumentou o azeite que ela já tinha, querido. Deus está olhando para você e está dizendo: olha, você já tem algo físico, já tem algo material, já tem algo emocional, já tem algo de inteligência, já tem algo de influência, já tem algo na sua carteira, já tem algo nas suas mãos, já tem algo nos seus relacionamentos. Pede a mim que eu aumento. Mas aí você não pede. Muitas vezes você está olhando para a vida do outro, que está vendo Deus aumentar, e aí fica com aqueles pensamentos maldosos: deve estar roubando, deve ter isso ou ter aquilo, está fazendo algo errado, não, é porque é bajulador, por isso que tem muita. Aí você enche a sua cabeça de outras coisas, mas você não ora estrategicamente, pedindo: Senhor, amplia as minhas fronteiras. Sabe, isso é uma promessa de Deus, até para quem é velho. Salmo 92, 14, diz que até na velhice nós daríamos frutos. Eu não sei se a pessoa que está do teu lado já passou de meio-dia, ou não, mas até na velhice dará fruto. Deus está nos dizendo que até na velhice nós temos a possibilidade de viver uma vida ampliada. E Jabes está orando sobre isso, dizendo: Deus, amplia a minha capacidade. Primeiro ele pede para Deus ampliar, pede para Deus o abençoar, agora ele pede para Deus o ampliar. Terceira parte da oração de Jabes é sobre presença. Diga comigo: presença. Ele ora pedindo para que a mão de Deus esteja sobre ele. E sabe, na Bíblia, a Bíblia tem várias simbologias. A mão de Deus na Bíblia representa presença. Representa Ele presente. A mão de Deus simboliza a presença que dá a direção, simboliza a presença que protege, simboliza a presença que te dá força no dia mau, simboliza a presença que te dá autoridade para quando se fizer necessário usar a autoridade.
Então Jabes está dizendo nessa parte da sua oração o seguinte: ele está dizendo: Senhor, eu quero a tua bênção. Diga comigo: Senhor, eu quero a tua bênção. Senhor, eu quero que o Senhor me amplie. Mas Jabes está dizendo: Senhor, eu quero a tua presença. Ele está dizendo: Senhor, ter a tua bênção é algo maravilhoso. Ter as fronteiras alargadas é algo maravilhoso. Mas sem a tua presença é um fracasso. Para Jabes, nessa parte da oração dele, aqui não era só um detalhe da oração. Aqui era a parte inegociável da oração. Era a parte que ele não podia abrir mão de forma nenhuma. Porque não tem coisa pior do que orar para ser abençoado, orar para prosperar e ter mais, e no final não ter a presença. E aqui a gente encontra muitos crentes, sabia? Muitos crentes que só vêm a Deus pedindo para ser abençoado, pedindo para prosperar, mas que não querem a presença de Deus na vida. Não querem nutrir ali um relacionamento, só querem a bênção, só quer a amplitude. Só que Jabes, ele percebe uma coisa, esse homem. Ele percebe que não existe fracasso maior na vida de alguém que alcançar sucesso e perder Deus de vista. Alô? Quem está comigo? Sabe, a presença é tão importante que Moisés, em determinado momento, fala algo para Deus: sem a tua presença não irei. A presença é tão importante que o salmista, no Salmo 51, versículo 11, ele diz o seguinte: não me expulses da tua presença. A presença é tão importante que Pedro, caminhando com Jesus, falou o seguinte para Jesus: para onde eu vou? Está falando de presença. Para onde eu vou? Para onde eu irei? Se só tu tens as palavras de vida eterna. Não está só falando de palavras de vida eterna, está falando da presença, da companhia. Para onde eu vou sem a tua companhia, Jesus? Sabe, Jabes queria ser abençoado, Jabes queria crescer. Mas Jabes teve a revelação: crescer sem Deus é perigoso. Se tornar ilustre sem Deus é o maior fracasso que alguém pode alcançar. Já pensou a quantidade de pessoas que são ilustres na nossa geração? Eu não estou falando de ilustres, pessoas ilustres no meio evangélico, no meio cristão. Quantos aqui conhecem pessoas que são ilustres? Quantos aqui conhecem? A maioria de nós, ilustres porque é um esportista, ilustres porque é um influencer virtual, ilustres porque é um artista, ilustre porque é isso, e se torna ilustre, mas fracassado. Ao mesmo tempo que alcança sucesso, não tem presença, e sem presença só sobra fracasso, frustração. E é por isso que Jabes ora: que a tua mão esteja comigo. Então Deus respondeu para Jabes, não apenas com coisas, mas Deus respondeu se dando a Ele mesmo como presença. Meus irmãos, não tem coisa melhor na vida do que você estar com a presença dEle sempre. O dia foi mau, a presença dEle esteve comigo. O dia foi bom, maravilhoso, a presença dEle esteve comigo. Então a presença é a certeza de que não importa a situação, você não
nunca, jamais estará sozinho. Olha para quem está do teu lado e diga: não abra mão da presença. Dá uma salva de palmas para Jesus. A última parte da oração de Jabes, ele ora por livramento. Primeira parte, a bênção. Segunda parte, a amplitude. A terceira parte, presença. E agora ele pede o livramento do mal. Ele ora e pede que Deus o livre do mal. Há algumas versões, o preserve da dor. Em outras versões, vai dizer, não só me livre do mal, mas vai dizer também que eu não cause mal. Diga comigo: Senhor, me livre do mal e que eu não cause mal. Então ele não só orou estrategicamente para que Deus o livrasse do mal, mas ele também orou junto para que ele não fosse causador de dor. Ao mesmo tempo que ele estava pedindo ali uma proteção de livramento de coisas espirituais, né? De ataques espirituais que chegam na vida, ele estava dizendo: Senhor, não me permita ser vingativo. Olha para o irmão que está do teu lado, não seja vingativo. Sabia que quando alguém nos faz mal, a primeira coisa que vem dentro da gente, por causa da semente de pecado, não é um bom pensamento, é um sentimento de vingança. E aí quando a gente é um pouquinho mais espiritual, a gente diz assim: não tem nada melhor do que um dia após o outro, mas está desejando vingança. A pessoa fala assim, ó: deixa estar, eu não vou fazer nada não, Deus é minha justiça, vai lá, Senhor. Bem carnal, né? Aquela oração bem: Senhor, vai lá, me vinga, Senhor. Agora, pastor, por que Jabes ora sobre isso? Queridos, porque quem é ferido, fere também. Olha para a história dele. Ele começa com dores, começa com traumas, com sofrimentos, com palavras ruins faladas por outros. E agora ele está dizendo: Senhor, me livre do mal, mas me ajuda a não causar dor na vida dos outros, a não corresponder com os outros, conforme os outros me tratam. Eu quero o teu livramento, Senhor, espiritual sobre a minha vida, mas eu não quero ser um causador de vida, um causador de dor na vida dos outros. Sabe, isso é um detalhe importante, porque todos nós queremos ser preservados do mal. Quem quer ser preservado do mal? Eu oro: Senhor, preserva a minha vida, preserva a minha casa do mal. Mas quase sempre a gente não ora: Senhor, dificilmente alguém ora: Senhor, me ajuda a não provocar mal. Sabe, esse alvo aqui é o alvo de abandonar comportamentos, hábitos, posturas ruins. É o momento que a gente decidir abençoar a vida de quem nos fez mal também. Quem está comigo? Decidir abençoar a vida de quem nos fez mal. Pastor, será que eu consigo? Meus irmãos, se você olhar a oração do Pai Nosso, chegar no perdão, é condicional o perdão. É na medida que você perdoa que você alcança perdão. Então é na medida que você não faz mal, não causa mal, não provoca mal, não corresponde com o mal, é que você também é livre do mal. A gente não pode ter
uma vida religiosa, uma vida espiritual que contradiz, que ora pedindo bênção, que ora pedindo amplitude, que ora pedindo presença, que ora pedindo livramento do mal, mas que ao mesmo tempo faz mal para os outros. Nós não podemos ter essa ambiguidade nas nossas vidas. Livra-me do mal, Senhor, é o alvo. Mas me livra de fazer o mal, também é o alvo. Diga comigo: Senhor, me livra do mal e me livra de fazer o mal. Dá uma salva de palmas para Jesus. Qual é a oração de Jabes? Que o Senhor me abençoe, que o Senhor alargue as minhas fronteiras, que a mão do Senhor seja comigo, que o Senhor me preserves do mal. Queridos, eu já estou concluindo essa palavra. E eu quero concluir citando algo que tem a ver com essa oração, que está lá no Novo Testamento agora. Algo que João escreve, 1 João capítulo 5, versículo 14. Diz o seguinte: esta é a confiança que temos. Confiança diz respeito a quê? A fé. Esta é a confiança que temos ao nos aproximarmos de Deus. Se pedirmos alguma coisa de acordo com a vontade de Deus, oração, Ele nos ouvirá, resposta. Se pedirmos alguma coisa, que o Senhor me abençoe muitíssimo, que o Senhor alargue as minhas fronteiras, que a mão do Senhor seja comigo, que o Senhor me preserve do mal. Olha só o versículo, continue. E se sabemos que Ele ouve em tudo o que pedimos, o que é que nós estamos orando? Qual o alvo que nós estamos orando? É o alvo da circunstância do dia. E se sabemos que Ele nos ouve em tudo o que estamos pedindo, constantemente, diariamente, que o Senhor me abençoe muitíssimo, que o Senhor alargue as minhas fronteiras, que a mão do Senhor seja comigo, que o Senhor me preserve do mal. Olha a resposta: sabemos que temos o que dele pedimos. Você não entendeu? Olha a resposta que João escreve: sabemos que temos o que dele pedimos. Você não entendeu? Olha a resposta de João: sabemos que temos o que dele pedimos. Meu irmão, se você já sabe o que tem, daquilo que tem pedido como alvo, por que que você não está glorificando a Deus? Se você já sabe que tem a resposta, que tem o sim, que tem o amém, que Deus vai te abençoar, que Deus vai alargar as tuas fronteiras, que Deus vai que a presença dEle estará contigo e que Ele vai te preservar do mal, por que que você ainda não está glorificando a Deus? Sabe, eu quero te desafiar a você fazer algo. Eu não quero te desafiar a você se tornar um crente que ora mais. Eu não quero te desafiar a você parar de orar pelas suas necessidades, pelas coisas do dia. Você precisa continuar fazendo isso. Orar pelas necessidades, orar pelas coisas do dia, orar com outras pessoas. Tudo isso é bom. Tudo isso é importante. Mas eu quero te desafiar a outra coisa. Quando você chegou hoje à noite aqui, eu creio que você recebeu um cartão. Não um cartão de crédito, não. Recebeu um cartãozinho. Talvez você só pegou e botou em algum lugar. Talvez até perdeu já. Tem alguns que estão folheando a Bíblia. Meu Deus, cadê? O que era aquilo? Porque a gente não dá importância. Veja, a gente não dá importância para coisas que são muito pequenas. Percebe isso? Quando é que você dá importância para uma chave? Quando é que você dá importância para uma chave? Não, você não entendeu. Quando é que você dá importância para uma chave? Meus irmãos, muitas vezes a Bíblia é assim, cheia de chaves que nós estamos deixando passar, que ficam perdidas. E sabe, a oração desse homem é uma oração com chaves.
E eu quero te desafiar a você fazer algo. Em vez da oração ser a oração de Jabes, como é teu nome? Como é teu nome? Bem alto. Não, bem alto para eu poder ouvir. Teu nome. Em vez da oração ser a oração de Jabes, essa oração agora ser a sua. Em vez dos alvos ser os alvos da vida de Jabes, agora esses alvos se tornarem os teus alvos. Em vez desses decretos, seus decretos da vida daquele homem, agora esses decretos se tornarem os teus decretos. Sabe por quê? Porque no final de tudo isso, a resposta do Senhor é essa, é um sim, é um amém, é um eu concordo com o que você está orando. Eu concordo com o que você está pedindo. Sabe, Deus atendeu os pedidos. Esses 4 níveis de oração da vida desse homem. E se essa oração se tornar a sua, Deus me abençoe muitíssimo. Deus, alarga as minhas fronteiras. Deus, eu não abro mão da tua presença. A tua mão sobre a minha vida. Senhor, me preserves do mal. Se esses se tornarem os teus 4 alvos, sabe qual é a resposta de Deus? A mesma que Ele deu para aquele homem. Porque essas coisas, o Senhor já tem sim para as nossas vidas. Talvez você ora por uma coisa circunstancial do dia, a resposta de Deus seja não. Talvez você ora por alguma outra coisa que você quer, e a resposta de Deus seja espere, ou seja um silêncio. Mas para essas 4 coisas, esses 4 decretos, esses 4 alvos, a resposta de Deus para a sua vida será o sim. Então eu quero te desafiar a fazer algo, a você orar todos os dias, a você colocar esse cartão na tua carteira, ou colocar esse cartão em um lugar que fique visível, que fique fácil para você decorar. Pastor, eu vou deixar de orar pelas outras coisas? Não, você vai orar agora para o alvo. Ora por 40 dias. E se você perceber que algo na atmosfera começou a alterar, diga comigo, algo na atmosfera. Se você perceber que algo na atmosfera da tua vida começou a alterar, continue orando. E continue orando, e continue orando, porque não é pecado. Estabeleça como alvo da tua vida. Sabe por quê? Porque Deus quer nos levar agora para uma nova dimensão espiritual, para uma nova dimensão de oração, porque a mesma resposta, o mesmo favor, a mesma graça que Deus concedeu para aquele homem, Ele também tem reservado para a sua vida. A resposta de Deus para ele foi, e Deus concedeu o que tinha pedido. E eu, como profeta do Senhor, quero declarar a mesma palavra, quero tomar a voz de Deus, daquilo que está escrito na palavra, e declarar sobre a sua vida. E Deus te concedeu o que você tinha pedido, e Deus te concedeu o que você tem pedido, e Deus te concederá aquilo que você vai pedir, e Deus te conceda aquilo que você colocar diante do Senhor. Que Deus te conceda, que Deus te favoreça. Aleluia, Jesus. Sabe, se você deseja tirar a sua fé, não é para quem tem ânimo, é para quem quer colocar fé em prática. Se você deseja tirar a tua fé de um nível raso, deseja tirar a tua oração de um nível superficial, deseja entrar agora em uma nova dimensão de fé, em uma nova dimensão de oração, eu te convido, você pegar esse cartãozinho que está aí contigo, ficar de pé, vir até o altar, dizer: Senhor, eu sou Jabes hoje, Senhor, eu sou esse homem, o meu nome agora é esse, Senhor. O meu nome está em cima dessa oração, Senhor. Essa é minha oração, Senhor. Que o Senhor me abençoe muitíssimo. Que o Senhor alargue as minhas fronteiras. Que a mão do Senhor seja comigo. E que o Senhor me preserve do mal. Pega esse teu cartãozinho.
Levanta ele para o alto e vai dizendo: Senhor, essa é a minha oração. Eu começo hoje, Senhor, eu começo hoje. Essa é a minha oração. Essa é a minha oração, Senhor. Essa é a minha oração, Senhor. Essa é a oração da minha casa, Senhor. Essa é a oração dos meus discípulos. Essa é a oração das minhas ovelhas. Essa é a oração da tua igreja, Senhor. Senhor, como igreja, nós entramos em um novo nível hoje. Não estamos mais olhando para o passado. Não estamos mais olhando para a nossa origem. Não estamos mais olhando para as nossas dores. Nós estamos olhando agora para o Deus que responde.